Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carrilho, também professor da Escola Bíblica Dominical EBD. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Hoje temos a honra de apresentar a vocês a lição número 4. Esta lição, que será ministrada no dia 23 de julho nas EBDs, tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. Desde já, gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. O seu apoio é fundamental para continuarmos a compartilhar esses ensinamentos. Desde já agradeço sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Texto áureo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O texto da leitura bíblica em classe, de Romanos 1, versos 18 ao 25, apresenta uma visão da reação de Deus à rejeição e negação da humanidade a Ele. Esta rejeição, meus amigos, é feita mesmo com a evidência clara de Deus na criação ao redor deles, conforme o versículo 20. Isso é ilustrado através de pessoas que se desviam de Deus, que se julgam sábias, mas se tornam tolas, conforme o verso 22, e que substituem a adoração ao Criador pela adoração à criatura, o verso 23. Como consequência disso, Deus permite que essas pessoas sofram as consequências naturais de suas escolhas, o verso 24. No contexto mais amplo do livro de Romanos, Paulo está explicando a profundidade do pecado da humanidade e a necessidade universal de salvação através de Jesus Cristo. Ele está argumentando que tanto os gentios, aqueles que não são judeus, como os judeus, os próprios judeus, estão sob o domínio do pecado e precisam também do perdão de Deus e da salvação. Paulo fala com toda a convicção sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que ele acredita ser o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Romanos 1,16. Ele está usando estes versículos para ilustrar a condição pecaminosa da humanidade, a necessidade de salvação e a justiça de Deus em retribuir aqueles que rejeitam a verdade revelada sobre ele na criação. Estes versículos também estão falando sobre como, mesmo que Deus tenha se revelado claramente para nós, através da beleza e complexidade do mundo ao nosso redor, muitas pessoas escolhem ignorá-lo. Em vez disso, elas preferem acreditar em suas próprias ideias ou adorar coisas que foram criadas, como a natureza, os ídolos feitos pelo homem. Quando as pessoas fazem isso, meus irmãos, estão essencialmente trocando a verdade de Deus por uma mentira. Por causa disso, Deus permite que elas sigam seus próprios caminhos e sofram as consequências de suas ações. Isso é parte do argumento de Paulo para mostrar que todos nós precisamos do perdão de Deus, que é oferecido através de Jesus Cristo. A palavra-chave da lição, antropocentrismo.
É o conceito que ressalta o homem, o ser humano, como figura importante da história, da sociedade e política, considerando-o como ser dotado de inteligência para realizar suas ações no mundo. Faremos agora uma análise de cada tópico da lição. Primeiro tópico: o desprezo à verdade, a descrença e a falta de integridade. Descrença é uma tradução direta do termo grego asebeia, que sugere a ausência de religiosidade. Esta é uma representação da escolha humana de viver como se Deus não existisse, conforme o Salmo 36, verso 1, Judas 1, 14 e 15. Por outro lado, injustiça, traduzida do grego adíquia, significa ausência de retidão. Essa expressão encerra a noção de não ser íntegro diante de Deus e dos outros, conforme 2 Pedro 2, verso 15. Ambos os termos retratam a condição geral da humanidade não regenerada, Romanos 1 e 18. Sua idolatria, a veneração, a criação, Romanos 1, 19 a 23, a corrupção e a decadência moral, conforme Romanos 1, 25 ao verso 32, que retratam a escolha consciente do homem de desdenhar a verdade divina, conforme Romanos 1, 19 e 20. Essa afronta a reverência a Deus e a relativização do pecado aprisiona e anestesia a consciência humana, conforme está escrito em 1 Timóteo 4,2. Tais atitudes decorrem da recusa do homem em glorificar o Criador, conforme Romanos 1 e 21. A estupidez humana. O apóstolo Paulo também afirma que a revelação geral de Deus, através da natureza, proporciona ao ser humano um entendimento sobre o Criador, Romanos 1, 19 e 20, a parte A. Por isso, ninguém tem desculpas para negar a realidade divina ou seu eterno poder, Romanos 1, 20b. Contudo, mesmo em contato cotidiano com essa revelação, o homem injusto, ele não glorifica Deus nem também é grato, Romanos 1, 21a. Em vez de receber o Criador, a criatura age como se fosse criada e se comporta como se fosse divina, Gênesis 3, verso 5. Devido à presunção de seu coração e sua auto-idolatria, tanto seu raciocínio quanto sua compreensão da verdade se tornam inúteis, Romanos 1, 21b. Suas ideologias rejeitam, distorcem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa tolice decorre a idolatria e a depravação moral, conforme Romanos 1, 22 e 25. A adoração à criatura, a adoração à criação. Rejeitando Deus e seus mandamentos, os filhos da ira, Efésios 2, 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, incluindo a impureza sexual e a degradação de seus próprios corpos, Romanos 1 e 24. Aqui o texto bíblico ele rejeita e também ele reitera a ira divina anunciada sobre a descrença e a falta de integridade dos homens, Romanos 1 e 18. A degradação moral do ser humano, ela advém de sua rebelião contra Deus. Sua natureza corrompida troca a verdade pela ilusão e opta por honrar e servir a criação em vez do seu Criador, Romanos 1, 25a. Assim, na religião, a criação é adorada. Nas ciências, a matéria é exaltada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna um ícone de idolatria em desrespeito ao Criador, que é eternamente abençoado. Romanos 1, 25, parte B. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. O Renascimento, movimento intelectual que emergiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, é marcado pelo profundo racionalismo. Durante esse tempo, que marca o início da Era Moderna e se estende desde a conquista otomanos pelos turcos em 1453 até a Revolução Francesa de 1789, houve uma mudança paradigmática de uma visão teocêntrica, onde Deus era o referencial, para uma perspectiva antropocêntrica, com o homem como medida de todas as coisas. Neste contexto, ao invés de enxergar o mundo pelas lentes do Criador, a humanidade começou a interpretá-lo pela perspectiva do criado. Foi então que presenciamos os primeiros sinais da secularização da cultura, com a sociedade
dando lugar ao racionalismo e ao ceticismo, conforme João 20, 25 e 29. A revolução científica e literária que ocorreu durante o Renascimento foi assim, crucial para o desenvolvimento humanista. E por falar agora em humanismo, o humanismo ele encontrou seu epicentro na Itália, ao final do século XV. Esse movimento colocou a ética e a moral nas mãos do homem, fazendo do ser humano a fonte de todos os valores, em vez do Criador. Os humanistas se dedicaram aos estudos da história antiga com o objetivo de desconstruir os textos sagrados. No entanto, é importante destacar a valorização dos direitos individuais, embora essa não seja uma ideia exclusiva do humanismo. A Bíblia, de fato, já previa preconceito de liberdade e igualdade, conforme Deuteronômio 6, versículo 1 ao verso 9, que antecipavam muitos direitos posteriormente reconhecidos na modernidade. Ademais, as Escrituras proclamam a igualdade entre raças, classes sociais e gêneros, conforme Gálatas 3 e verso 28. Já o iluminismo e pós-modernismo, surgindo entre os séculos 17 e séculos 18 na Europa, o iluminismo é caracterizado pela rejeição à tradição, busca de respostas na razão, autodeterminação humana. A pós-modernidade, ela também chamada de modernidade líquida, ela emerge na segunda metade do século XX. Neste período, sociólogos apontam a transição de uma sociedade sólida para uma líquida, com valores absolutos se tornando relativos. Nessa conjuntura, o coletivismo é substituído por um egocentrismo que torna os relacionamentos superficiais. O hedonismo e o narcisismo tornam-se imperativos deste movimento, validando qualquer ação na busca pelo bem-estar humano, incluindo o uso e abuso de pessoas e do próprio corpo, a depravação e o consumismo descontrolado. Terceiro tópico: tipos de autoidolatria. Autoimagem como ídolo. Idolatria é qualquer coisa que assume o lugar de adoração que é devido a Deus. Está escrito lá em Êxodo 20, verso 3 ao verso 5. Sob essa luz, o culto à autoimagem pode ser visto como uma espécie de idolatria. Enquanto Cristo é a representação da imagem de Deus, conforme Hebreus 1, verso 2 e 3, o narcisismo humano espalha a natureza do pecado, conforme João 8, 34. O apóstolo Paulo caracteriza o ser humano em seu estado caído como egoísta, amante de si mesmo, avarento, destituído de amor pelo próximo, rebelde contra Deus e hedonista, conforme 2 Timóteo 3, verso 2 ao verso 4. Logo, uma pessoa não redimida sente a necessidade de se autopromover e mantém uma autoimagem elevada. Lucas 18 e 11, buscando reconhecimento e destaque de forma inadequada, conforme Lucas 22, do verso 24 ao 26. Em contraste com a idolatria de si mesmo, a Bíblia enfatiza que Cristo deve ser o principal, não o ser humano, conforme João 3, verso 30. Existem também os ídolos do coração. O coração é visto como o centro das emoções, da vontade e da personalidade de uma pessoa, conforme Romanos 9, verso 2, Romanos 10, verso 6, é retratado como enganoso e corrupto, conforme Jeremias 17, 9, sendo a fonte de maus pensamentos, imoralidades, avareza, arrogância, insensatez, conforme Marcos 7, 21 e 22. Por isso, Deus reprova a adoração a ídolos internos. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Muitos podem parecer adorar a Deus, mas de fato servem a ídolos escondidos em seus corações, conforme Mateus 15, verso 8. Quem não respeita a Deus, abriga a idolatria no seu íntimo, valorizando excessivamente a reputação pessoal, buscando o prazer acima de tudo, alimentando superstições, possuindo um apego exagerado às posses materiais. Em oposição a essa atitude, somos exortados a esconder a palavra de Deus em nossos corações para evitar o pecado, conforme o Salmo 119 e o versículo 11. Tem também a idolatria sexual. A falta de domínio próprio sobre os impulsos sexuais
está vinculada à sensualidade, conforme Romanos 1 e 27, imoralidade, Romanos 13, 13, e libertinagem, segundo aos Coríntios 12, 21. A luxúria da carne é uma característica de quem é governado pelo pecado sexual, conforme Gálatas 5, 19. Não se trata apenas de realizar atos imorais, mas também de buscar obsessiva e intencionalmente prazer sexual ilegítimo, conforme Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6 e 15. Este é o altar da idolatria sexual construído no coração, Marcos 7, 21. Logo, a adoração a Deus é substituída pelo culto ao corpo, visando satisfazer o ídolo da perversidade e lascívia através dos pecados, conforme 1 Pedro 4, verso 3. A orientação bíblica para evitar essas armadilhas, ela diz o seguinte: andem pelo Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, conforme Gálatas 5 e o versículo 16. Queridos irmãos, chegamos à nossa conclusão da lição número 4. A corrupção da raça humana é resultado de sua rebelião contra a verdade divina. A falta de piedade e retidão levaram ao surgimento de teorias de autossuficiência, nas quais o ser humano se coloca acima do seu Criador. Ao se posicionar como a única medida de todas as coisas, o homem coloca seus interesses acima da vontade divina. Isso acarreta auto-idolatria, depravação moral, decadência social e espiritual. No entanto, as Escrituras advertem que a ira divina permanece sobre aqueles que desobedecem à verdade divina, conforme Romanos 2 e o versículo 28. No entanto, a citação exata é: mas para os que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à injustiça, será indignação e ira. Queridos irmãos, até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Jesus te abençoe. Amém.